Queridos, sejam bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus. Votos de um dia abençoado para você, com muitas bênçãos. Um dia privilegiado, um dia cheio de milagres. Eu convido você a orar nesse momento. Nós vamos pedir a Deus que nos capacite a entender o recado que Ele tem para nós, que nós possamos verdadeiramente entender e praticar a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 2, encontra-se o verso bíblico e você pode ler comigo na sua Bíblia. Diz o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa é uma petição de Davi para Deus. Queridos, que tal se Deus aparecesse para você e dissesse: olha, você me dá muito prazer, você é uma pessoa conforme o meu coração, você é uma pessoa segundo a minha vontade. Seria muito bom, não é? Seria maravilhoso. A Bíblia diz que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Mas isso não quer dizer que ele era um homem perfeito. Pelo contrário, ele era um ser humano sujeito aos mesmos erros de caráter que um de nós. O próprio Davi reconhece que é um pecador. E por inúmeras vezes ele pede misericórdia a Deus. Uma vez, por causa de um grave pecado envolvendo Urias e Betseba, um certo dia, o profeta Natã, chegou para repreender Davi. Um homem segundo o coração de Deus, sendo repreendido. Como alguém tão imperfeito pode ser chamado homem conforme o coração de Deus? Se você tiver um tempinho, leia depois o Salmo 51 da sua Bíblia. Neste salmo, Davi expressa a consciência da sua natureza pecaminosa. E ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, disse Davi. Davi não tinha orgulho. Ele assumia os seus pecados perante Deus. Davi sentia nojo dos seus erros. Não se conformava, não se acomodava no pecado. Davi clamou: lava-me, Senhor, e eu serei novo. Cria em mim um coração puro. Esse coração de tanto mexer, de tanto dar manutenção, se não der mais reforma, me dá um novo coração. Davi era uma pessoa preocupada, não com as coisas materiais, mas preocupada em não perder o relacionamento com a fonte de toda a vida, Deus. Davi pediu ao Senhor: não me expulse, por favor, da tua presença. Como quem diz: tenha paciência comigo e me entenda. Queridos, ser um homem conforme o coração de Deus não é resultado dos nossos próprios esforços, dos nossos próprios merecimentos. Não é ser elogiado por Deus como sendo uma pessoa irrepreensível. Ser alguém conforme o coração de Deus é ser avaliado por Deus como sendo alguém totalmente dependente da graça maravilhosa de Jesus. Ser alguém conforme o coração dos homens é diferente. É ser avaliado e receber nota máxima em tudo. É alguém que traz muito benefício para os patrões, para os seus superiores, para a empresa. É uma pessoa digna do seu trabalho, do seu emprego. Merecedor do prêmio tal, favorito, escolhido. Esse homem é conforme o coração dos homens. Tem que não somente possuir qualidades para ser conforme o coração dos homens. Tem que não somente possuir qualidades, mas ser o melhor. Deus não vê com os olhos e não olha para a aparência. Isso permite a Ele de ver o coração de cada pecador. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas poderíamos dizer que existem os que são pecadores conforme o coração de Deus e os que não são conforme a vontade de Deus. Deus ama a todos de igual modo, mas a diferença está em ser um pecador humilde, que demonstra a dependência de Deus, que busca a face do Senhor constantemente
e que confessa o seu pecado a cada instante. Deus conhece o seu coração. E é por isso que Ele está mais interessado naquilo que você é verdadeiramente do que em palavras. Que a nossa caminhada cristã possa ser sempre em Cristo, conectados em Cristo, permanentemente, caindo e levantando. Pecadores conectados em Cristo, caindo e levantando, mas assumindo que não seríamos ninguém sem Deus. Esse é o desejo de Deus para você. Se você se apresenta para Deus como humilde de coração, alguém que aceita as suas correções e assume que depende unicamente dele para viver, embora pecador, você também é um homem conforme o coração de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nesse dia, em nome de Jesus.